Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera. No es un asunto fácil de contar. Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado. No he podido dormir en toda la noche pensando en tu hijo. Recuerdo perfectamente su rostro bajo la lluvia, con el cuaderno en la mano. ¡Esteban! ¿Y qué más te ha contado? Pues todo. Me lo ha contado todo. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. No quiero que pienses eso. Lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues creo que una mamada me relajaría. Mámamela tú a mí, que yo también estoy nerviosa. El tiempo que hace que no me como yo una polla. ¿Por qué te cae tan mal Lola? Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer. Siempre soñé tener un hijo. Tú lo sabes. Hace 17 años hice este mismo trayecto. Traía a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre. Y ahora voy en su busca. Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Olá, meus amigos da página Gustavo Espechit Clube do Cinema, da Monet, Cuidados em Saúde Mental, do PTP, Personal Teaching Program e demais plataformas. Tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Espechit, cinéfilo, crítico de cinema, professor de idiomas, e estou aqui com o Lucas Moscoso, psicanalista da Monet, para o nosso segundo podcast da série Cinema e Psicanálise. Olá, Lucas, tudo bom com você? Olá, tudo bem, Gustavo? Tudo bem a todos que estão nos ouvindo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer enorme falar sobre cinema, porque eu sou um psicanalista que começa pensando no prazer que é falar de cinema. Então, acho que às vezes isso se confunde na minha cabeça. Eu passei tantos anos trabalhando com cinema são duas coisas que eu amo, duas grandes paixões, e vai ser um prazer. Para mim também, com certeza. É a questão do prazer e do desprazer, né? Então, se é um prazer, a gente pega e faz com prazer. Aproveitando, gente, pedindo a vocês que estão pelo YouTube as coisas clássicas, né? Curtirem o vídeo, se inscreverem no canal da Monet ou do Gustavo Espechit, se ainda não forem inscritos, clicarem no sininho para receber as notificações dos vídeos novos, e tem muita coisa boa vindo por aí. E quem acompanha pelo Facebook, é só ir nas respectivas páginas, né? Quem está no YouTube, as páginas estão aí na descrição também, tá bom? E achar muita informação sobre cinema e psicanálise. Nas plataformas de streaming, você pode nos seguir para não perder nenhum episódio, né, da nossa série. Dito isso, vamos ao que interessa, né, Lucas? Deixa eu apresentar aqui sobre o que vamos falar hoje, né? Aproveitando, quem não conhece e não ouviu o primeiro podcast, está disponível aí. Então, agora nós vamos sair da Áustria, pré-Segunda Guerra Mundial, e agora nós vamos para a Espanha da movida madrileña, a Espanha de los colores, e vamos falar de um dos maiores cineastas da atualidade e a sua obra-prima, considerada sua obra-prima, Pedro Almodóvar. Ok? Vamos aqui falar sobre Tudo Sobre Minha Mãe, filme de 2000, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, considerado por muitos a obra-prima de Almodóvar, e um filme que está na lista aí de melhores filmes de muita gente, de muita instituição. Almodóvar na lista aí dos maiores diretores, como eu falei, né? Então, um cineasta que tem uma carreira super extensa, né? 21 filmes, mais curtas-metragens, filmes em 16 milímetros antes dele fazer o primeiro, que tem toda uma
intertextualidade dentro da obra dele, você assistir o filme de Almodóvar, é você ter uma aula de cinema, ter uma aula de cultura espanhola, ter uma aula de psicanálise, que é o que vamos fazer aqui daqui a pouco. Então, falar sobre Almodóvar em um podcast só seria praticamente impossível. Então, dessa lista, vou contar um segredinho de bastidor para eles, tá, Lucas? Nessa lista toda aí, nós escolhemos o Tudo Sobre Minha Mãe. Mas, se vocês quiserem ouvir sobre outros, é só deixar aí nos comentários que a gente lê, que a gente acata e façamos outros. Mas, Tudo Sobre Minha Mãe, para contextualizar a história, tá? E só um aviso, cuidado com os spoilers. Quem não viu Tudo Sobre Minha Mãe e não quiser spoilers, pode ser que na nossa conversa a gente solte uma outra coisinha do enredo, mas não é maldade, tá? Isso é porque acontece. Nós vamos ter, então, aqui um elenco que traz pessoas que trabalharam com Almodóvar, né, constante, como a Marisa Paredes, a Penélope Cruz, a Cecília Roth, são nomes recorrentes na carreira do Almodóvar. E aqui nós vamos ter a história de uma mãe, a Manuela, que é a personagem da Cecília Roth, né, que ela tem um filho, o Esteban, e no seu 17º aniversário, eles vão ao teatro para assistir uma performance de um bonde chamado Desejo, intertextualidade número 1 do filme, que existem várias, né, Lucas? E nisso o Esteban queria um autógrafo da atriz principal, que se chama Uma Rojo, que é a Marisa Paredes. E ao final, o que acontece? O Esteban, numa noite bem chuvosa, o Esteban ele é atropelado. Ao pedir um autógrafo para ela, ele é atropelado, né? Ele é atropelado e o que acontece? A mãe tem esta tarefa de ir a Barcelona e realizar o sonho do filho, que era saber as informações sobre o pai. Então, tá. Por que o filme se chama Tudo Sobre Minha Mãe? Segundo a intertextualidade, aliás, a primeira, né, que nós temos aqui no Almodóvar, faz uma referência explícita ao clássico A Malvada, filme da Bette Davis e com a Anne Baxter, né, que é o filme que começa, os personagens começam assistindo, né? O filme começa com os personagens assistindo a Malvada, e em português recebe esse título, mas que seria Todo Sobre Eva, em espanhol, Todo Sobre Minha Mãe. Então tem a intertextualidade do Almodóvar, está presente aí até no título. Vários e outros pontos que vão aparecer durante a história de Tudo Sobre Minha Mãe, em outros fatores de intertextualidade, com a Malvada, com o bonde chamado Desejo. E o Almodóvar ele é muito rico nisso, de apresentar a história do cinema, de apresentar isso nos seus filmes. Essa é uma característica forte dele. Mas, deixa eu perguntar para o Lucas aqui. Tudo Sobre Minha Mãe, tanto Tudo Sobre Minha Mãe quanto Almodóvar, eles estão numa lista que você fez aí na Monet sobre filmes que te tornaram psicanalista, e o Almodóvar, diretor que todo psicanalista deveria conhecer. Levando em consideração essa introdução que eu dei aí do Tudo Sobre Minha Mãe, essa questão da intertextualidade, fora as outras características do Almodóvar que eu não falei, que são as cores, as famosas cores de Almodóvar, o melodrama, etc. Por que você colocou Tudo Sobre Minha Mãe naquela excelente lista? Todos os filmes ali são excelentes, que todo psicanalista deveria assistir. O que traz nesse filme que é tão forte, assim como em toda a obra de Almodóvar, mas especificamente em Tudo Sobre Minha Mãe? Bom, sinceramente, para começar, quando eu fiz a lista, eu quis botar filmes de diretores diferentes. E, se eu não me engano, eu botei 3 filmes Almodóvar. A lista era de 10 filmes. Eu conseguiria separar 10 filmes Almodóvar e botar que todo psicanalista deveria conhecer. Eu botei Tudo Sobre Minha Mãe, mas eu posso botar Fale com Ela, posso botar Má Educação, posso botar Julieta, que para mim é um grandíssimo filme. Isabela já está com nervos, Carne Trêmula. Eu
o Pedro Almodóvar talvez seja, aliás, ele é o cineasta do desejo. A própria produtora dele se chama O Desejo. Talvez a questão mais importante da psicanálise seja mostrar o que desejamos, o que realmente desejamos. Porque a psicanálise, ela é uma busca pelo o que está escondido em mim, o que está escondido em você, o que quer ser revelado, o que quer ser falado. E o Almodóvar faz filmes sobre isso. E quando a gente fala do desejo, o desejo real, o desejo sincero, ele é muitas vezes sobre o tabu, sobre o que é oculto, sobre o que é proibido. E o Almodóvar sabe lidar com isso muito bem. Mulheres que engravidam de travestis, pessoas que têm sempre essa questão do pecado. Então, quero fazer isso, mas não devo. Sempre tem uma luta com uma autoridade que muitas vezes é religiosa. Então, eu acho que não tem... como eu vou dizer? Talvez hoje o Almodóvar, o Woody Allen e o Roman Polanski sejam os diretores vivos que mais têm um enfoque psicanalítico. Essa busca do desejo, essa tentativa de construir uma história, mesmo que sofrendo, mesmo que muitas vezes ela sendo, em alguns pontos, barrada pelo outro. São diretores que olham para essas questões. Então, eu acho que essa é a grande característica de Tudo Sobre Minha Mãe, que o desejo, ele não é necessariamente algo que é socialmente aceito. E que essa busca pela verdade, a busca do que se é, a busca do que te formou, é fundamental. Outra questão do filme que eu acho que é muito presente na psicanálise, e você percebe isso claramente no personagem na freira, né? que é vivida pela Penélope Cruz. Você percebe claramente... A Irmã Rosa. Exatamente, a Irmã Rosa. Ela faz uma escolha de vida que talvez não seja sincera com ela. Entende? No sentido de que quando você faz uma escolha por uma vida religiosa, e no caso dela, não uma vida religiosa de rezar em casa, ou orar em casa, frequentar uma missa, um culto, mas uma vida totalmente entregue à religião. Ela entra para ser freira, né? Ela não só é uma católica praticante, mas ela entra, digamos, no corpo da igreja, no seio da igreja. Ela passa a fazer parte da fé católica. Será mesmo que ela queria aquilo para a vida dela? Ou será que aquilo é uma fuga de uma mãe que acaba barrando ela? Porque às vezes a gente foge de uma situação, mas a gente cai em outra que nos lembra aquela que a gente fugiu. Então ela foge de uma mãe e acha uma igreja que, na obra do Almodóvar, lembra muito a mãe dela. Sabe, essa igreja que sempre nos apresenta o pecado em detrimento do desejo. Então, a obra do Almodóvar é isso. E é por isso que as pessoas procuram a psicanálise muitas vezes. Ou é o que eu quero, não sei o que eu quero, ou eu quero isso, mas será que posso fazer isso? Então, eu realmente acho que ele é um dos melhores exemplos de um diretor que é um psicanalista. Tem que conhecer, além do Ingmar Bergman. O Hitchcock tem ótimos filmes sobre o método psicanalítico, Quando Fala o Coração. Rebeca não é sobre o método psicanalítico, mas a psicanálise está presente no filme. Psicose, que tem o nome de Psicose. Então, já leva no nome, né? Tem o Corpo que Cai também, Marnie, Confissões de uma Ladra. Então,
Então, acho que o Almodóvar ele é um conhecedor da mente humana, e a arte é uma das formas de se conhecer. É o que a gente falou, é o que a gente falou no primeiro podcast, né? O cinema fala muito sobre a gente, né? E demonstra muito sobre a gente. E eu penso que o Almodóvar fez isso brilhantemente. Inclusive a Tabacaria, que é o nosso primeiro podcast, também está na sua lista, né? Esses todos os outros que você falou, tem muito material para a gente trabalhar, né? E você... Desculpa, acho que tem uma outra questão do Almodóvar que é muito importante. Acho que poucos mesmo, pouquíssimos cineastas conseguiram demonstrar tão bem o feminino na tela. Sim, Poucos. isso. E isso que eu ia chegar nesse ponto. Assim, a maioria dos filmes dele são sobre mulheres. As atrizes que trabalharam com ele, né, a Carmen Maura, a própria Penélope, não sei se você sabia, elas têm o apelido de Chicas de Almodóvar, né? Sabia, não. Elas são chamadas de Chicas de Almodóvar. Teve um probleminha com a Carmen Maura aí, que trabalhou com ele desde o primeiro filme, depois eles voltaram só a volver, que hoje eles não se falam mais. Mas ela, deixa eu ver se eu lembro, a Penélope, a Rosy de Palma, elas são chamadas de Chicas de Almodóvar, exatamente por ser um cineasta de mulheres, né? De retratar a mulher, né? E deixa eu só abrir um parênteses com uma coisa que você falou da produtora, né? El Deseo. O primeiro filme deles foi A Lei do Desejo. Ele fundou a El Deseo em 86 com o irmão dele. E é um ponto interessante. O primeiro filme era sobre A Lei do Desejo, um filme onde todos os personagens eles são bem aceitos por eles mesmos sexualmente falando, né? Mas me fala aí sobre essa questão da mulher. Eu vou abrir um parênteses aqui, mas pode falar sobre a questão da mulher, perdão. Não, que isso. A primeira coisa que eu acho bem legal no Almodóvar é que, embora ele seja um cineasta que muitas e muitas vezes retoma o cinema clássico, como, por exemplo, nesse mesmo filme, no Tudo Sobre Minha Mãe, ele bota Um Bonde Chamado Desejo, A Malvada. Embora você perceba um olhar clássico, ele, digamos, coloca a cor vermelha nesse olhar. Ele bota um jeito mais gritante para demonstrar as ideias dele. Ele muda a visão que se tem sobre algumas situações. O que eu acho legal sobre a mulher, primeiro, que elas são fortes. Elas podem, às vezes, cair numa situação que remete ao melodrama, mas a saída que elas criam para as situações são geniais, são inusitadas, e que muitas vezes, quando elas estão sem esse homem que classicamente, quando eu digo classicamente, eu estou realmente falando da era de ouro do cinema. Tem o galã, o bonitão, né? Exatamente. É aquela coisa assim, você está vendo o filme para ver o Clark Gable beijando a mocinha, entende? O suspiro do beijo, a mocinha vai se realizar naquele momento, ela vai ser uma grande mulher, ela vai ter os seus filhos, ela vai abraçá-los. Que história linda, a casa com jardim. O Almodóvar não está falando desse tipo de mulher. Aliás, talvez ele até duvide se existe alguma mulher que de fato queira isso. Estou dizendo que, por exemplo, a Almodóvar vai mostrar a gente que se apaixona pelo sequestrador, em Átamo. Em Átamo. O Almodóvar vai mostrar uma freira que se relaciona sexualmente com uma travesti. E eu não tenho como julgar o desejo humano, eu não tenho como julgar essas relações humanas.
porque o desejo, digamos, ele é pessoal e inconsciente. Então, ele vem de algo que não está tão acessível, não está tão na cara. Existe uma história que formou essa pessoa que não está estampada na testa dela. E o Almodóvar, ele refaz o clássico dando uma nova possibilidade. Possibilidade, um novo olhar para isso, né? Exatamente. E nessa possibilidade, uma mulher, quando perde o marido, por exemplo, que no caso Volver, e aliás ela perde o marido após um assassinato. Sim. E assassinato, digamos, que é feito após uma tentativa de se defender. Essa mulher se sente melhor quando o marido morre. Ela dá uma virada após a morte do marido. Então, o Almodóvar, ele não coloca o homem como a segurança de uma mulher, a felicidade de uma mulher, o destino de uma mulher. Ele talvez coloque o homem como uma parte do desejo feminino, do desejo sexual. 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 E o Almodóvar também, ele consegue colocar situações que beiram ao surreal, mas ele coloca elas como se fossem cotidianas, como, por exemplo, no próprio... Não é no Volver, é no... eu estou na dúvida se é no Volver ou é no Kika, que uma pessoa vai e revela o resultado do... É no Volver. Revela o resultado de um exame, aliás, um diagnóstico médico, um diagnóstico de câncer, ao vivo, entendeu? Ao vivo. Na televisão, Exatamente, na televisão. É o circo midiático. O Almodóvar brinca muito com isso, com o circo midiático. Sim, ele faz isso muito bem. Em Kika, aquele figurino lindíssimo do Jean-Paul Gaultier, embora lindo, extremamente extravagante, assustadoramente extravagante, e que a notícia chega primeiro porque talvez a apresentadora faça a notícia. A notícia mesmo. Permite explicar porque eu estou rindo, porque eu estou na imagem da Vitória Abril com aquela roupa exótica do Kika. Saindo atrás da notícia, né? É engraçado. Ao mesmo tempo é bizarro, é Jean-Paul Gaultier. E isso é muito a cara do Almodóvar. Digamos, é um cinema que é melodramático, em alguns momentos é caricatural, mas que é fascinante. É um cinema de histórias clássicas, mas que as protagonistas muitas vezes são travestis. E em qual outro momento você viu travestis em filmes que ganham o Oscar? O Almodóvar é vencedor do Oscar de roteiro também, por Fale com Ela. Fale com Ela. Então, o Almodóvar ele conseguiu chegar com personagens excêntricos, em lugares que, sinceramente, eu não me lembro desses personagens terem chegado anteriormente. Porque é um cinema, digamos, de contracultura, mas que chegou a grandes salas, comercialmente. Você tocou no ponto do início do Almodóvar, né? Que eu brinquei, a Espanha da movida madrilenha, né? Aquela pós-franquismo, né? Então, que eles queriam se expressar. E o Almodóvar, ele é de underground, vamos colocar assim, né?
contra a cultura. O primeiro filme dele, 16mm, que é o Pepe e Lucy Bon, eu gosto do nome porque rima, e Outras Chicas de Monton, ele já mostra isso, né? As 3 mulheres lá, você citou mulheres fortes lá, são 3 mulheres, vamos colocar que são mulheres adolescentes, digamos que são, né? Uma delas gosta de apanhar e não sabe. A outra quer vender a virgindade, é estuprada, mas ela dá um jeito de burlar isso. E a outra é uma roqueira de punk, que canta punk rock. Então, já é uma subversão, concorda? E ele Sim, explorou tudo isso, né? E você citou o Kika aí, só lembrar que o Kika encerra a primeira fase dele, que é exatamente a fase da extravagância, né? Depois dos próximos filmes dele, a partir da Flor do Meu Segredo, que inclusive é o ponto de partida de Tudo Sobre Minha Mãe, saiu de uma cena da Flor do Meu Segredo, né? Até o Dor e Glória, aí, que foi o ápice dele em 2019, aí, o último filme, ápice que eu digo, o último filme, né? Ele já tem essa temática mais madura, podemos dizer assim, né? E o Tudo Sobre Minha Mãe, junto com o que veio depois, que é o Fale Com Ela, ele manteve toda essa, vamos dizer assim, esse amadurecimento do Almodóvar, né? Numa carreira aí de 40 anos. Eu costumo falar que é um ciclo, né? Tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela, Má Educação e Volver. Coincidentemente, um depois do outro, né? E o Volver, ele encerra esse ciclo. Depois ele fez Abraços Partidos, A Pele que Habito, que é um filme completamente diferente do habitual dele, que é um filme de terror, basicamente, né? E eu acho que é esse ciclo aí. No próprio Tudo Sobre Minha Mãe, o que você destaca aí sobre as personagens, sobre a personagem, tem curiosidade de saber a análise, vamos dizer assim, da Lola, que é o pai e mãe, né? E a questão do filho. O filho queria muito conhecer o pai, né? O que você teria a dizer sobre esse pai que, assim, era travesti, mas engravidou 2 mulheres, na verdade, né? pelo menos, né? Pelo Sim. menos, é que a gente sabe da história, né? Engravidou 2 mulheres. Eu tenho que falar não isso, por isso que eu... Oi? Não, porque eu não cronometrei, mas deve ter aparecido. Lola deve ter aparecido em 15, 20% de filme, talvez menos. E o filme mostra que engravidou pelo menos 2 pessoas. Sim. Uhum. Mas eu acho que essa é a questão do desejo humano. Como uma travesti pode, num momento totalmente heterossexual, engravidar? Olha, eu não sei. E nós somos assim, nós seres humanos somos assim. Nós temos momentos que fazemos coisas que teoricamente são contrárias ao que nós somos, o que desejamos. É muito difícil você botar uma pessoa numa caixa. Aliás, difícil não é fazer isso, mas é injusto, é cruel e é errado botar uma pessoa numa caixa e achar que ela vai obedecer às regras dessa caixa eternamente. A vida não é assim. Eu não sei se Lola era bissexual, eu não sei. Eu não sei se Lola gostava de se travestir, mas apenas de se travestir, mas na realidade era um homem heterossexual que apenas se travestia. Eu não sei. A sexualidade humana é muito rica. E como eu vou definir de que modo uma pessoa tem prazer? Porque as personagens do filme eram todas maiores de idade e conscientes. Conscientes, eu digo, não nem tanto no sentido psicanalítico, mas num sentido
que não havia nenhum distúrbio mental que impedia, que fazia com que essas pessoas tivessem, digamos, um ato alienado de vontade. Entende? São pessoas que, de forma voluntária e nesse sentido, conscientes, e se relacionaram sexualmente. Agora, eu posso definir a sexualidade Lula? Como eu faria isso? Não tem como. Exatamente. E eu digo isso, Lula é apenas uma personagem, mas eu digo isso em qualquer situação. Por que isso que eu estou falando é importante? Muito importante. Porque na vida, às vezes, um homem casado com uma mulher, que sempre teve uma vida heterossexual, pode manifestar interesse por um outro homem. E quem sou eu para falar? Não, que isso? Não é assim. Não é desse jeito. Não é. Entende? E eu acho que definir essa pessoa, ou melhor, apresentar uma definição para essa pessoa é muitas vezes cruel, injusto chegar para uma pessoa e falar: você é isso, você é desse jeito, não só quanto à sexualidade, mas com relação a que profissão a pessoa deve seguir, com quem deve ficar, com quem não deve. A análise não pode ser diretiva. Eu tenho que possibilitar, colaborar, contribuir para que a pessoa entre em contato com o inconsciente dela, que aquelas situações sejam reveladas, para que ela possa decidir de forma mais consciente, mais segura, o que ela vai fazer da vida dela, mas não sou eu quem fará nada, nem de bom nem de ruim com ela. São decisões que ela vai tomar a partir do contato com o inconsciente dela. Com o inconsciente. Mas eu não posso classificar as pessoas sexualmente. Sim, não, claro. Mas a questão da Lola, né, a gente está vamos fazer uma análise, né, de um personagem, né? Nós temos o que nós sabemos, né? Ela é o tipo de personagem que aparece no filme, aí, se aparecer 15 minutos é muito, mas é uma presença marcante porque está psicológico no filme inteiro, né? Inclusive o filho quer conhecer o pai, o filho não sabe que o pai é um travesti. A minha interpretação, isso aí vai ser minha, é que ele é bissexual, né? Ou que ele só gosta de se travestir. Bom, porque acho que fica claro naquela conversa que eles têm na escada, no velório, onde ela mostra para ele a foto do Estevam, né? Então, nós temos aí uma personagem bem marcante, bem forte quanto a essa questão de transexualidade, que é um dos temas do filme, né? Nós falamos aí vagamente sobre os temas do filme, que é religião, agora sobre essa questão de transexualidade. Nós vamos ter uma outra personagem, que para mim é uma das minhas favoritas, que é a coadjuvante, que já é apresentada no filme de uma maneira bem violenta, né? Que mostra uma coisa da característica do Almodóvar. Eu não me lembro de nenhuma outra cena, a não ser essa em questão, na filmografia do Almodóvar, que tenha violência com transexual. Porque as personagens, você percebe que as personagens transexuais de todos os filmes do Almodóvar, a começar aí da Lei do Desejo, que é um filme marcante, que foi o primeiro filme que o Antônio Bandeiras fez com ele, e tem a Carmen Maura fazendo uma transexual, passando por de Salto Alto, que tem um transexual também, passando por Kika, né, Carne Trêmula, Chega em Tudo Sobre Minha Mãe, nós vamos ter uma cena de violência com transexual, que eu não me lembro de outra, né? E temos a Agrado. A Agrado é uma personagem, eu acho que ela é o alívio cômico do filme, né? Assim como o Pepe, acho que é Pepe da Má Educação. Mas o meu ponto é o seguinte, minha pergunta para você é o seguinte: o que você tem a dizer daquela cena em específico e da personagem da Agrado? Porque a Agrado ali, ela não está sendo alegre para esconder alguma coisa, para esconder uma dor, porque ela fala muito durante o filme, né?
Me chamo Agrado porque gosto de agradar. E durante uma peça onde a personagem falta, onde a personagem, a Cecília Roth falta, ela tem um momento dela, né? Então ela faz um stand-up, que seria um stand-up comedy ali, e ali ela tem o auge dela, a glória dela. Isso não seria para esconder, isso não seria uma fuga. O que você teria a dizer aí, tanto da cena quanto da personagem? Assim? Bom, sobre a cena inicial, eu acho que é uma tentativa de chocar mesmo, de demonstrar que essas pessoas existem, porque é muito fácil a gente, no ano de 2021, falar assim, não, mas há muitas, digamos, há espaço na mídia para a transexualidade, só que a gente está falando de um filme feito há 22 anos. Entende? Então, e que ainda hoje, só abrir um parênteses, ainda hoje é atual, apesar de ter espaço, a questão da não aceitação e da violência é muito forte, né? Sim, certamente. E o Almodóvar se preocupou há 22 anos. Então, ter um olhar para uma pessoa que possivelmente seria excluída é algo notável nesse filme. Quanto ao momento da peça, eu acho que ali é um momento de reflexão. Lembrando que a personagem violentada é a Agrado, tá, gente? Eu acho que eu não sei se eu deixei isso claro. Perdão, pode ir. Não, que isso, sem problema. Eu acho que ali é a grande realização, que é a grande fala dela, à medida que mais se assemelha com as coisas que... só um minuto, eu perdi aqui. Você é mais autêntico. À medida que mais se assemelha com as coisas com que sonhou. Então, isso. por que alguém sabe a fala de uma peça, a fala da personagem feminina da peça? Infelizmente, a transexual jamais vai ser convidada para fazer a fala feminina de uma peça. Mas cada palavra foi gravada, cada atitude, cada olhar é o sonho de uma vida, mas que não vai se realizar por preconceito. Não importa qual seja o talento, aquilo não vai se realizar. Mas quando está no palco, diante dos aplausos, e faz aquele monólogo genial, falando... É ótimo, não, o texto é ótimo. Comprados, meu peito custou isso custou aquilo. Isso. Aquilo é hilário. O texto é fantástico. E naquele riso, a pessoa se realiza. Porque nesse filme que é sobre mulheres, Agrado se tornou uma das mulheres do filme. E tudo que Agrado queria ser era uma mulher tão importante e tão digna e tão verdadeira quanto as outras. E o fato da genitália de Agrado não ser uma genitália feminina não tira, digamos, a femininidade, o olhar feminino dessa personagem. Para mim, é uma das minhas personagens favoritas do Almodóvar. Por vários motivos. Sim, tem uma outra questão que eu acho linda, é que Lola, a travesti, no início do filme, a gente escuta o tempo todo falar de Lola, mas nunca que aparece. Rouba Agrado. E quando você descobre o porquê do roubo, da necessidade de voltar para a terra natal, para ter últimos momentos diante de uma morte que aparece de forma próxima. Se não me engano, a terra natal era até a Argentina. Lola meio que lida com isso de uma forma... lida com compaixão, consegue entender. Então, é um filme sobre mulheres em que Agrado
é uma das mulheres. E ela mudou nisso há 22 anos. Isso não é pouca coisa. Ele pensou nisso há 22 anos. E eu até entendo a sua pergunta, nessa coisa de que, não, mas será que isso não é uma forma, digamos, de recalque, está doendo muito, mas está fazendo todo mundo gargalhar e assim? Talvez, mas eu realmente... Brincar com a identidade. O que eu quis dizer foi assim, ela brinca com a identidade dela no monólogo, né? Sim, mas eu acho que naquela brincadeira tinha muito mais uma forma de, digamos, não só de lidar, mas era o momento de êxtase da personagem. Sim. Aquilo era muito forte. Então, realmente, eu acho que na piada a gente acaba lidando com as situações. Tanto que os xixes são uma das melhores formas de se analisar uma pessoa. Só que o que mais me encantou, eu posso estar errado, mas o que mais me encantou nessa cena foi essa questão de esse é o meu momento de êxtase. Agora eu nasci para brilhar. Agora eu estou aqui. Porque esses aplausos, digamos, dignificam tudo que eu passei. E isso é muito bonito, assim. A gente realmente precisa do outro para saber quem nós somos. Infelizmente, a gente enxerga no outro quem somos. O outro não tem uma noção verdadeira de quem... Por causas ajenas a su voluntad, 2 de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, como que roncan, así. Yo me cosco enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad. Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Tiras a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo, no me la toco. Continúo. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en... ¿Dónde? Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva en láser, porque la mujer también viene del mono. Bueno, tanto o más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barbudo que uno sea, lo normal es de 2 a 4 sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. A gente enxerga no outro quem somos. O outro não tem uma noção verdadeira de quem somos, do que acreditamos, do que gostamos. Uma forma muito fácil de ver isso é conta uma piada.
se todo mundo ficar sério, sem graça e sair andando, você muito provavelmente não contará mais piadas. E Sim. isso faz todo sentido. Uhum. Essa questão da agrado também é isso, né? Ela saiu de um gueto, ela foi violentada porque a Manuela vai procurar a Lola no reduto lá, encontra agrado, aí que vamos juntar os três mundos, né? Ela entra em contato com o mundo da atriz, né? Vira assistente até dessa atriz, né? E aí ela tem esse momento de glória, que é um momento ápice do filme, né? Quem já assistir de novo vai rir da mesma forma, né? Essa questão da identidade. Eu gosto muito da frase, eu sou agrado porque a mim me gusta agradar, não? Me chamam de agrado porque eu gosto de agradar. Essa coisa de sempre agradar o outro, né? Mesmo sofrida, mesmo com todos esses conflitos dela, ela está sempre disposta a agradar a todo mundo, né? Eu acho sensacional aquela cena e a questão da agrado em si. Então, você percebe que nós temos aí um mundo bem conectado, né? As três acabam se conectando. As três que eu falo é a Manuela, a mãe, né? Que vai atrás do pai, mas acaba ali nessa busca dela, que ela queria só encontrar o pai do filho morto, ela acaba encontrando aí outras coisas, né? Ela encontra a Rosa, a freira, aí ela acaba ficando amiga da personagem da atriz, da personagem da Marisa Paredes, né? Da Uma, e tem uma cena muito linda sobre... Eu acho linda, assim, plasticamente falando, né? Quando as três se olham, as três só se olham assim e percebem que vai ter uma conexão para sempre, né? Delas, porque elas acabam criando o filho da freira, o filho da Rosa, né? Isso a gente pode... Perdão, eu só ia dizer que isso é realmente muito bonito. E a sensibilidade do Almodóvar é uma coisa tocante, sabe? É realmente tocante. Ele consegue fazer as coisas com... Então, são várias cenas que eu poderia citar, assim, só do olhar você vê a relação entre as personagens, né? Eu costumo citar, eu citei num texto que eu deixei aqui na página sobre o de Salto Alto, que também tem um triângulo amoroso aí, né? Da mãe com o marido da filha, né? Então eles estão num show, exatamente num show de travesti, né? Que o Almodóvar gosta muito de números musicais, né? Considerados kitsch, mas é aquela coisa, você está vendo um filme de Almodóvar, uma hora ou outra você está esperando aquela cena, né? E eles se olham com a cumplicidade, assim, aí você entende, ó, ele deve estar pensando isso dela, não sei o quê, não sei o quê. Esse faz o triângulo com o olhar. Isso acontece nessa cena do Tudo Sobre Minha Mãe, né? Onde existe uma outra intertextualidade muito grande, porque tem uma outra personagem que faz o contraponto, né, do Bonde Chamado Desejo, que é stand-up, a stand-by, perdão, que é, mais uma vez, referência à Malvada, né? Porque ela queria muito que a Uma não fizesse a peça para ela ter a oportunidade dela, né? E no dia isso acontece. E no dia que isso acontece, né? Porque a Manuela vai e faz a peça, né? Aí que ela pergunta, mas por que você sabe todas as cenas todas as falas de Um Bonde Chamado Desejo? Aí se percebe a ligação entre as três, né? Por causa do marido que fez o teatro. Desculpa, eu percebo agora que eu troquei uma parte, que realmente quem sabe as falas é a Manuela e não a Agrado. Você tem toda a razão. Eu me confundi. Sei. Não, eu não estava nem chegando a te corrigir, perdão. Não, que isso. Não, eu percebo que você não quis me corrigir, mas eu na sua fala, que foi muito pertinente, eu percebi que eu confundi esse detalhe. Sim. Mas aí você percebe a ligação que essas personagens têm, né? E todas elas, o que moveu isso? O desejo do filho conhecer o pai. Concorda comigo? Foi o ponto de partida do primeiro ato, né? Eu não sei se quem está me ouvindo que me perdoa, mas eu esqueci o nome desta personagem que faz, que tinha que fazer a substituição, não faz.
Aí a Manuela, que é a mãe, faz e você entende aí toda a ligação. Conhecer o pai. A gente é Uhum. quem? A gente veio da onde? A gente deseja o quê? Eu imagino que a freira, enquanto olhava para a mãe, tão diferente dela, no fundo pensava de onde eu vim e Uhum. por que eu sou assim, o que eu desejo. E acho que essa busca por quem sou eu, ela é muito forte, porque eu acabei de dizer que a gente percebe no outro quem a gente é, só que não de forma tão evidente, porque infelizmente o mais comum não é alguém chegar e falar assim: olha, você é bom nisso. O mais comum é a gente ser bom e alguém olhar com cara feia. A Uhum. gente tem uma ideia legal e alguém diminui. Então, esse contato com o outro que a gente vai descobrir o que somos, muitas vezes é danoso, muitas vezes é ingrato. Como, por Uhum. exemplo, agrado. Agrado é uma pessoa que é formada no espancamento, formada na dor, formada Uhum. na violência. Uma artista tão talentosa, tão brilhante, que a gente percebe ao longo do filme, no início a gente só conhece pelas marcas do espancamento. Todos nós, de algum modo, somos anulados pelo outro. E devemos buscar sempre quem somos, o que queremos, por que queremos. Uhum. Mesmo que a gente tenha relacionamentos, digamos, que não se encaixam em formas que as pessoas tentam colocar para a gente, não só relacionamentos, mas profissões, viagens. Sabe aquela É. pessoa que pensa: quero conhecer esse país. Por quê? Porque eu quero. Não tenho Eu quero. essa lógica. Então. Exatamente. E se você deseja ir para um país, digamos, menos valorizado pelas pessoas e, e não para outro que todo mundo quer ir, isso não te torna menor. Isso te torna uma pessoa diferente, talvez, mas essa busca por validação, ela é muito danosa, ela é muito nociva. Ela nos torna prisioneiros do desejo do outro. E o Almodóvar, o cineasta do desejo, mostra que o desejo humano ele não tem essa lógica social que as pessoas querem dar. Uhum. Ele não tem. Então, aquela travesti que no início do filme a gente vê espancada, esmurrada, quase que morta, Uhum. é uma grande artista que nos encanta, que nos fascina e nos faz e que dá toda a comicidade desse filme, porque o Uhum. Almodóvar ele tem essa característica que é magnífica. O filme dele nunca é chato, porque Não, sim, tem amor, é. tem graça, tem tudo no filme dele. É fantástico isso, É fantástico. fantástico. E você me lembra um contraponto agora, então. Ao mesmo tempo que a Grado vive nesse meio, né? Vamos dizer assim, no gueto, a que é a atriz, a que é a estrela, ela é totalmente infeliz, né? Ela não, ela não se encontra ali naquele meio, né? Ela é totalmente infeliz. Mas talvez essa seja a questão de ser barrado pelo discurso do outro. Porque no discurso do outro, eu vou ter a validação, mas não necessariamente eu teria a minha felicidade. Por Uhum, exemplo, então, é sempre ela é legal dar exemplo, aplaudida, ela tem fãs, ela tem tudo que ela quer, mas... porque esse é o ponto. Talvez não seja tudo que ela quer. No seguinte modo, às vezes um jogador pode ser riquíssimo, mas talvez ele só queira pescar. Ele gosta do sítio do pai, entende? Uhum, Existe algo que nos valida socialmente que não é necessariamente
o que desejamos. Muitas vezes é. Mas às vezes, sabe aquela coisa assim, não, porque se você for modelo, vai poder viajar o mundo inteiro. Que o mundo inteiro? Só quero jogar videogame aqui em casa. É sério. Uhum, uhum. E eu não estou nem fazendo um juízo do que é certo, errado. Só estou falando que o desejo não necessariamente precisa ser validado pelo outro, no sentido de que duas mulheres engravidaram de uma travesti. Entende? Uhum. E quem sou eu para falar o porquê que aconteceu ou o que as motivou? Eu não sei. E nem sem, e parece, realmente, as situações de Almodóvar são inusitadas, mas cotidianamente acontecem coisas que são, digamos, do desejo humano e que às vezes nós deixamos de exercer. Pode ser ir para a praia em dia de chuva, entendeu? Pode ser dormir na final da Copa do Mundo. Você não está a fim de ver o jogo, está com sono, resolve dormir. E Uhum. faz parte, entende? Faz parte. O que eu vou dizer? A pessoa gosta de, não sei, gosta de tomar suco dessa fruta com esse legume, nunca vi ninguém que toma isso. A questão é, isso faz mal? Se não fizer mal, se fizer bem para a saúde, gosta de suco de jiló com quiabo e laranja. É diferente, confesso, é bem diferente, mas qual é o problema? Qual é o problema de ser uma pessoa diferente? Eu rio porque eu vou contar para vocês uma coisa pessoal aqui na minha casa, na minha família, que eles têm o hábito, não eu, porque eu não gosto, de comer alface com açúcar. Bom, mal não faz, né? Então, Lucas, olha, a gente podia ficar falando aqui durante 2, 3, 4 horas, né? Sobre tudo sobre minha mãe. A gente pegou, então, como a gente fez no primeiro podcast, só o enredo do filme, os personagens, para falar alguma coisa sobre a psicanálise, sobre o desejo. Aqui foi muito interessante a gente ter abordado a questão da travestilidade, da identidade sexual. Existe um assunto tocado no filme que a gente não citou, por isso que é isso que eu ia te perguntar anteriormente, se deve ser falado ou não, que é a questão da AIDS, né? Que é isso aí, é uma coisa que em 2002 ele falou isso, agora estamos em 2021, ainda é um tabu na sociedade, ainda é um problema na sociedade, como é mostrado no filme. E a questão para encerrar a última, e a questão da mãe da freira, né, da mãe da Rosa, né? Só narra para mim aquilo que a gente tinha conversado no bastidor sobre aquela cena que ela vê o pai beijar o filho e o que aquilo representa, o que aquilo significa. Bom, quando a mãe da freira vivida pela Penélope Cruz vê uma travesti beijando o neto dela, aquilo choca, aquilo assusta, e ela é uma mulher cheia de preconceitos. Não me lembro exatamente como ela fala, mas é mais ou menos do nível de ela aborda a personagem principal do filme e fala: não deixe qualquer um encostar na criança, não deixe qualquer um com a criança. Só que esse qualquer um é o pai da criança. Era o pai do menino, né? E assim, não é fácil para ela perceber que a filha dela, freira, engravidou de uma travesti. No início, ela tem, digamos, ela procura ficar longe da criança. Não, é como se não reconhecesse a
aquele bebê como alguém que faz parte dela, ela é a avó do bebê. Só que isso é uma coisa que eu acho que é maravilhoso, uma coisa que eu acho maravilhosa na vida. Às vezes a vida... Às vezes não, com uma frequência absurda, a vida nos confronta. Aquela criança representa tudo que a avó não concorda. Só que é também uma oportunidade. E aquela criança transforma a avó. E um filme que começa com mulheres totalmente separadas e de vidas, digamos, diametralmente opostas, termina com mulheres que quase que fazem... Quase que... Aliás, quase não fazem isso, elas se unem. Elas se unem, elas criam um novo sentido para a vida a partir daqueles acontecimentos. Aquele bebezinho é uma oportunidade de ser uma mãe melhor. De ser uma mãe melhor. E isso é fascinante, é muito bonito. Como a gente pode mudar, e quase sempre podemos, quase sempre. E como a gente tem que aproveitar essas oportunidades, e eu gosto de falar isso, não é sempre que temos oportunidades, ao contrário do que... Não é, sim, tem oportunidades que são únicas. Ela, por exemplo, nunca mais vai ter um neto. Nunca mais. Então, ele é o único neto dela. Aquela é a última chance dela. Então, quando a gente tem em nossas mãos algo que pode mudar tudo, talvez a coisa mais idiota a fazer seja pensar: eu gosto desse jeito, eu quero desse jeito, eu penso desse jeito. Tem situações, e eu me considero uma pessoa bem prudente até, mas tem situações que temos que mergulhar de cabeça. E nisso, ela mergulha de cabeça, a vida dela é transformada. Isso é muito bonito mesmo. É um drama que termina de um jeito feliz. É a outra sutileza do filme, né? Que de uma tragédia você acaba tendo esse bebê acaba sendo aí a purificação de tudo aquilo, né? E questão da doença, né? Se ele tem ou não a doença, se o bebê está ou não com a doença, e isso pouco importava, né? Depois que desenrola isso aí mais no finalzinho, mas é isso que você está falando. É a criança que une todo mundo, né? A Lola uniu todo mundo inconscientemente, né? E a morte do Esteban que provoca toda essa gama de purificações, vamos dizer assim. Algum comentário? Perdão, prometo que é minha intervenção derradeira, mas eu acho que assim como Dor e Glória, feito 20 anos depois, se eu não me engano, eu acho que toda a carreira dele poderia ser resumida por essa frase: Dor e Glória. Porque Dor e Glória. A tragédia, a dor, quando bem utilizadas, quando bem aproveitadas, palavra horrível, mas ótima. Quando bem aproveitadas, podem nos levar a glória. É o que a gente chama de sublimação, que é aquela coisa assim, existem dores que realmente são... o que eu faço agora? Coisas que a gente, no fundo, quer esquecer, que recalca. Estou querendo dizer que a gente enterra numa área profunda da nossa mente para se livrar dessa lembrança.
mas quando aquilo volta, ao invés da gente negar, projetar no outro, tentar racionalizar de uma forma perversa, mas que não lida com o fato, a gente sublima, a gente faz aquilo se transformar em algo bom. Isso é fantástico, isso é fantástico. E o Almodóvar faz isso, acho que em todos os filmes, pelo menos todos os filmes que eu vi dele, eu não vi todos, mas pelo menos todos os filmes que eu vi. Você pega uma situação terrível, que quase todo mundo ia desistir, e produz algo bom. A dor vira glória. É fantástico isso. Alguns eu posso dizer que o final não é tão assim, né? Tipo, o próprio Kika. Kika é um caso à parte na filmografia dele, que nem ele consegue descrever Kika, né? Ele mesmo já falou isso. Não, Kika é um filme que eu não sei o que é comédia, que é drama, que é policial, o que é Kika, né? Mas Kika tem um detalhe importante. Eu acho que terminou muito bem, só que do ponto de vista da mulher. O ponto dele sempre é a mulher, né? Acaba que é. Então, esse é o detalhe, porque isso é uma sutileza dele. Você está falando isso pelas mortes, né? Não, é pela tragédia. Mas eu acho que ele só se importava com Kika. Ele só se importava, exato. Bom, aí nós podemos citar outros. Deixa eu só citar um outro final sublime que eu acho bonito também, que vai ilustrar isso que você falou. E quem assistiu vai, né, saber. O final de Salto Alto eu classificaria aí nisso que você colocou, na sublimação, né? E talvez até do próprio A Lei do Desejo. Mas isso daria assunto para outros programas, né, Lucas? Eu posso terminar? Você tem mais alguma coisa a dizer? Eu tenho mais uma última pergunta para você, mas antes eu gostaria de ler uma frase que tem aqui. Infelizmente não tem o autor, tá, gente? Sobre o Almodóvar e sobre Tudo Sobre Minha Mãe, que vai fechar e encerrar tudo isso que a gente está falando. Almodóvar tece uma magnífica tapeçaria de feminilidade com um retorno carinhoso aos clássicos do teatro e cinema nessa história comovente de amor, perda e compaixão. Então, acho que essa frase ela resume tudo isso que a gente conversou nesse podcast, né? Como quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou apaixonado com premiações e eu nunca deixo de citar as premiações dos filmes principais. Se me permite, deixa eu falar as principais de Tudo Sobre Minha Mãe. Como eu disse, em 2000, o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, né? Que agora chama Melhor Filme Internacional, venceu o Globo de Ouro na mesma categoria. E, importante, recebeu a Palma de Ouro de melhor diretor, né? O diretor que tem a Palma de Ouro aí, né? Você já pode começar a se curvar, né? E uma curiosidade, um prêmio que não é muito falado, mas que para ele é muito importante pelo fato dele ser espanhol, que é o Goya. Né? O Goya é o prêmio, é o Oscar da Espanha, né? Então, nós temos 7 prêmios para Tudo Sobre Minha Mãe. Né? Melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Cecília Roth, que é a Manuela. Melhor trilha sonora. Uma coisa interessante dos filmes do Almodóvar são as trilhas sonoras do Agustín, que são muito boas. Né? Melhor direção de produção. Melhor montagem. Uma curiosidade sobre as montagens dos filmes do Almodóvar. Todos teve o José Salcedo, se vocês são daqueles. Eu não sei, Lucas, se você, como eu, que gosta de ler letreiro e de crédito. A gente, às vezes, percebe uns nomes que a gente não conhece muito. Quando a gente vai pesquisar, descobre algumas coisas interessantes, né? O José Salcedo, das montagens dos filmes do Almodóvar, foi a única pessoa que trabalhou em todos os filmes dele até a morte. Né? Você percebe que tem nomes repetidos ali, né? E ele é um grande montador. Né? E nós ganhamos também melhor som. Importante o Goya. Né? Quase ninguém fala do Goya, né, Lucas? Mas... Perdão, pode falar. Acaba... Sí, eu ia dizer porque é um espanhol, não? Assim como seria importante para um cineasta brasileiro dizer as premiações internacionais e aqui no Brasil. Né? Curiosidade, o filme
Tudo Sobre Minha Mãe também ganhou o Grande Prêmio Cinema Brasil, né? Então, nós estamos aí na vanguarda, né, de melhor filme estrangeiro. Lucas, para encerrar, então, uma perguntinha rápida para você, tá? Por que Tudo Sobre Minha Mãe? Você está falando no sentido de dele remeter a Malvada, Tudo Sobre Eve? Não, para a sua interpretação. Perdão, não coloquei a minha pergunta bem colocada. A sua interpretação para o título. Por que Tudo Sobre Minha Mãe para você, Lucas? Eu acho que a maternidade é a grande chave do filme. Uhum. Em todas essas mulheres. Que mulher a freira... Que mulher não. Que mãe a freira seria? Que mãe é a mãe da freira? Uhum. A travesti exerceria um papel de pai ou de mãe? Uhum. A própria mãe que perde o filho, ela continua sendo uma mãe, né? Então, como é que é a vida de uma mãe sem um filho? Então, a mãe talvez seja, não vou dizer que é a principal faceta, mas é a faceta mais conhecida do feminino. Quer ver um outro exemplo? Não existe Tudo Sobre Minha Mãe 2, mas eu tenho certeza que Agrado, na continuação, se tornaria a mãe. Uhum. A mãe do filho da freira, uma delas. Então, a maternidade as une. Isso é bem bonito, assim. E é curioso, né? Fora essa questão entre os textos, é impossível ter tudo sobre alguém, se saber sobre alguém, conhecer por completo alguém, porque até mesmo eu não me conheço. Ninguém se conhece por completo. E por mais que se fale sobre alguém ou alguma situação, ainda teria a visão de um determinado personagem. Porque a própria câmera, a câmera pode apontar para o... Quando a câmera aponta para o olho de alguém, não está apontando para o olhar de outro ou para outra forma de expressão ou para o cenário. Quanto mais focado você estiver num ângulo, menos você está vendo do resto. Quanto maior for sua visão sobre o resto, menor é a sua percepção sobre o detalhe. Então, é impossível saber tudo sobre alguém. A gente tenta o tempo todo falar tudo sobre minha mãe, tudo sobre mim, tudo sobre você, mas, de fato, a gente nunca conhece. Nunca conhece. A gente é o tempo todo seres que desejam e que vão atrás do desejo, que são movidos por essa falta, mas que às vezes nem sabemos o que está faltando. E se conhecer é o grande objetivo da psicanálise, e eu acho que Almodóvar tenta revelar o feminino. E o feminino é tão fascinante que, por mais brilhante que ele seja, ele é talvez o maior gênio vivo do cinema, aliás, um dos maiores, mas ele nunca conseguirá esgotar esse tema. Ninguém jamais saberá tudo sobre qualquer um. Ninguém. Perfeito. Não, muito legal. Ô, Lucas, muito obrigado novamente por estar aqui nesse projeto nosso de cinema e psicanálise. Né? É um tema muito rico, é um filme muito rico. Na verdade, a gente pega o filme para dissecar os outros assuntos que temos aí. Ainda teríamos muitos assuntos para falar. Né? Te agradeço a sua disponibilidade,
de estar aqui nesse projeto, tá? Alguma palavra final? Você quer deixar alguma mensagem final aí, antes de encerrar? Eu acho que, assim como o cinema de Almodóvar, essa é uma questão que todo mundo deveria ver, pensar todo dia o que eu desejo, o que eu quero, como eu quero. Acho que isso é muito importante, sabe? E quando você estiver assistindo o Woody Allen, Almodóvar, Buñuel, Bergman, deixar que essa sensação, que essa percepção que se tem diante da arte, deixar que isso contribua para que os sentimentos sejam aflorados, não segurar o choro, tentar entender o que se está passando. Certamente todo mundo que viu esse filme tem algum personagem que adora, tem algum personagem que odeia, tem algum momento que quer xingar alguém, e tentar entender o porquê. Porque se você buscar esse entendimento, possivelmente você também entenderá quem é você. E isso é muito importante para tomar decisões e ser feliz, que é uma busca constante e que às vezes dá certo. É isso. Tranquilo. Gente, da minha parte, eu gostaria de dizer também que foi... No início a gente brincou com prazer, né, Lucas? Foi realmente um prazer estar aqui batendo esse papo, ok? Como eu já solicitei no começo, né, pedi para vocês darem uma curtida aí no vídeo, né, inscrever no canal se não for inscrito, essas coisas todas que a gente pede, acompanhar tanto as páginas do Gustavo Espechete Clube do Cinema quanto a da Monet, e mais futuramente estaremos com outro podcast, com outro filme. Podem deixar suas sugestões, ok? A gente analisa com carinho, críticas, tudo é bem-vindo aqui, tá joia? Eu fui Gustavo Espechete, conversando com o Lucas Moscoso sobre tudo sobre minha mãe e sobre Almodóvar, e aqui me despeço com um grande